Olá, eu sou Vitor Cosme e hoje eu queria falar para vocês mais uma vez sobre o meu CPTO, aquilo que a gente fala que é a tecnologia a favor da vida. E muita gente me pergunta, bacana, o que faz esse meu CPTO? E a gente sai falando de uma porção de aspectos, ajuda no processo de observação e abordagem, traz toda a metodologia de ativadores, as motivações que levam as pessoas a não cumprirem exatamente os combinados, mas tem uma coisa que muitas vezes as pessoas não conseguem entender, é que tudo isso é condensado em forma de um dashboard, e esse dashboard permite que as pessoas consigam compreender tudo que diz respeito à operação. Então, sem mais perda de tempo, eu queria falar um pouco sobre esse dashboard. Esse dashboard que está na tela agora é um dashboard que apresenta os dados que são necessários para se fazer uma avaliação de todo o processo de segurança durante um mês de uma empresa qualquer. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui em cima do lado esquerdo é o ICS, 98,49. É claro, a gente sempre viveu num mundo em que o 100% é o bom, mas a gente não pode se enganar. O 98% tem muito mais a ver com a evolução, a importância desse ICS tem muito mais a ver com a evolução e com o amadurecimento da empresa do que propriamente pelo número em si. Mas o fato, o número está aí, o ICS está aqui presente. Logo depois, no meio e ainda acima, eu estou mostrando os ativadores. Quais foram os ativadores que permitiram, que contribuíram para chegar nesse ICS? Nesse caso aqui, eu estou falando que a principal questão aqui nessa operação, nesses dados hipotéticos, são cognitivos. Outra parcela são os psicológicos e outros são sociais. Uma outra questão que é importante, ainda falando sobre avaliar a confiabilidade desse ICS, é saber se as metas de observação e abordagem foram cumpridas. Então, eu tinha uma meta de 81 e fiz 159 observações. Puxa vida, eu consegui. Isso aí até ultrapassou aquilo que a gente imaginava, aquilo que a gente achava o ideal. Então, olha, eu estou enxergando que esses 98% eles têm uma confiabilidade razoável. Outra questão que aparece aí, eu começo a mostrar que ele aparece aqui no meio, áreas com abordagem, isso também é importante. Eu tive 77,78 áreas que foram abordadas. Vejam só, a gente falando estatisticamente, é claro que a amostra está muito boa, porém pode ser que existam vícios de comportamento exatamente naquelas áreas que não foram abordadas, naquilo que falta para os 100% desses 77,78. E aqui talvez seja exatamente isso. Posso enxergar isso de uma outra forma? Outra questão que acaba sendo bastante importante para a gente é olhar esse calendário que tem aqui. Então, esse calendário está me dizendo aqui que em alguns dias eu tive um volume expressivo de observações, em outras nem tanto. Se a gente for olhar, se vocês conseguirem enxergar aqui esse vídeo, vocês vão ver que nos últimos dias do mês eu tenho um acréscimo muito grande do número de observações e abordagens e de registro dessas observações e abordagens no meu CPTO, diferente dos primeiros dias. Por exemplo, no dia 1º eu tive 2 observações registradas no sistema, no dia 2 eu tive 6 observações, já no dia 26 eu tive 4, no dia 30 eu tive 6, no dia 29 eu tive 5, eu tive um acréscimo. A distribuição disso durante o mês também me fala se eu tenho uma normalidade, se eu consigo avaliar a operação em todas as suas rotinas, em todos os seus processos, em todos os momentos do mês. Muito bem, outra questão que a gente acha importante, sempre falando sobre essa confiabilidade, aqui eu tenho de novo os 98,48%, mas é importante eu saber qual a qualidade dessas observações. Eu tenho um índice de qualidade? Então vamos lá, eu estou falando que eu tive 98,48% de CS com uma qualidade de 99,81%. Puxa, excelente. Eu fiz
eu fiz avaliações da qualidade das observações quando essas observações e abordagens estavam sendo feitas, de acordo sempre com o método coach, é claro. Eu posso confiar nesses 99,81%, mais ou menos. Se eu for olhar aqui no meio, eu vou enxergar que eu tinha uma meta de 81 qualidades, índices de qualidade, porém eu só fiz 26, eu só fiz 32%. Então, como recomendação, e é claro que a equipe de segurança tem toda a condição de fazer isso com muito mais propriedade, eles vão entender que eu preciso aumentar a minha área de cobertura para todas as áreas e eu tenho que caprichar um pouco mais na aplicação das abordagens de qualidade. Isso vai me trazer muito mais confiabilidade e eu vou conseguir enxergar isso com muito mais propriedade. Tem uma máxima que fala o seguinte, que a compreensão, quando eu sei das coisas, isso naturalmente me faz participar. E essa participação claramente me gera comprometimento, eu sinto que eu faço parte disso. E o comprometimento muda o comportamento das pessoas. Quer dizer, essa clareza que a gente procura dar com o meu CPTO nas questões comportamentais, de segurança numa empresa, é aquilo que vai mudar o comportamento das pessoas. É isso aí, obrigado. Se tiver qualquer dúvida, por favor, nos chama, a gente vai falar mais sobre isso, vai ser um prazer.